Eu sei que, como eu, a expectativa desse momento do culto é mais forte. Nós esperamos que essa mudança de ser daqui para lá venha se tornar de lá para cá a ministração do Espírito de Deus no nosso espírito, para aprendermos mais da sua palavra e viver mais firmes, firmados com fé, de que não há outro Deus que possamos obedecer e seguir. Feche os teus olhos. Alguns instantes para você fazer a sua oração silenciosa. Para você colocar o teu coração diante de Deus. Deus quer saber. Deus quer ouvir a tua oração. Fale com Deus. Deus Todo-Poderoso, grandioso, está acima dos céus. Que o Senhor olhe para nós nesse momento e ministre a tua vontade. E princípio, amolece os nossos corações. Converta a nossa mente. Converta o nosso riso em pranto, para que sejamos edificados nesse momento, pela exposição da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estive indo ao médico há um mês atrás, e ele pediu exames que eu conduzia a ele, e esses exames ele foi olhando e disse: tudo está muito alto. Seu triglicérides, tudo está muito alto. Só existe uma coisa baixa: a sua imunidade. Então precisamos cuidar. Eu quero te dar um conselho. Era a segunda vez que eu estava vendo esse médico. Quero te dar um conselho. E esse conselho me abençoou muito. Ele falou assim: Deus perdoa sempre. O homem nem sempre. A natureza nunca. Cuide do seu corpo. Senão você vai mais cedo que imagina. Nós estamos aqui, irmãos, num capítulo que revela o início de uma transição. Transição de um governo de juízes para uma monarquia, onde o rei impera. E há um pedido que é feito para uma liderança, os anciãos ou os anciões. Nenhum desses estão errados. Irmãos, esses homens já vêm de longa data, juiz após juiz. E depois de Débora, veio a ser o último juiz deles, Samuel. E Samuel também passa a ser o último profeta. O primeiro profeta e sacerdote. Irmãos, olhando para essa história, esses anciãos eram aqueles que administravam. Ancião quer dizer experientes, os mais velhos. E eram 12 anciãos, representando cada um a sua clã, ou a sua tribo e a sua família. E esses anciãos, sempre na administração, estavam tendenciosos a não andar no caminho do Senhor. Por vez, pediu que trouxesse a arca do Senhor e que o povo levasse a arca para a guerra, para que tivesse vitória. Não consultaram o sacerdote espiritual, o líder espiritual. E assim morreram mais 30 homens.
E assim foi levado a arca do Senhor. Porém, quando a arca volta, é retornada, porque os filisteus não tinham graça com a arca onde colocava trazia prejuízo, eles devolvem. E esse povo devolvendo a arca depois de 20 anos, eles vão tomar uma decisão de procurar então agora o líder espiritual, Samuel. Porque a palavra de Deus já tinha afirmado: somente por meio do meu servo é que eu vou estar dando direcionamento. Os anciãos quase sempre tomavam as suas decisões sem consultar a Deus através do seu servo, Samuel. Irmãos, quando volta, eles se arrependem e pedem então o líder que intercede por eles. Então Samuel ora e conduz eles ao arrependimento, à confissão de pecado. Conduz esse povo a não andar mais na orientação do próprio entendimento. E eles então têm a última vitória sobre os filisteus. Eles estavam em oração e pede que Samuel interceda por eles, porque estava vindo em guerra novamente os filisteus. E naquele exato momento, Samuel oferece um sacrifício. E naquele momento, os filisteus são derrotados. Dá um trovão, um estrondo, aonde eles são mortos, muitos deles. Irmãos, a alegria se invadiu e Samuel começou então a orientar mais de perto, indo de cidade em cidade e colocando a sua casa na cidade refúgio Ramá. E naquela cidade refúgio, aonde ele buscava de Deus na sua intimidade, para estar tendo um relacionamento abençoador sobre o povo e orientando os anciãos a fazer uma administração segundo a palavra do Senhor. Mas enquanto estava Samuel em sua casa de refúgio em Ramá, ele recebe uma visita inesperada. Recebe a visita dos anciãos, que traz acusações na vida dele, na vida dos seus filhos, e lhe faz um pedido. Mais uma vez, esse povo vai errar. Mais uma vez, esses anciãos vão tomar direcionamento sem consultar a Deus. Irmãos, eles batem na porta de Samuel, e quando Samuel abre a porta, eles falam: olha, nós viemos aqui porque seus filhos, lá em Berseba, aonde você colocou, eles estão pervertendo o juiz. Eles estão sendo gananciosos. Eles estão subornando. Ou seja, eles estão fazendo tudo pelo dinheiro. Eles não seguiram o teu caminho. E faz a segunda acusação: e você já está velho. Ore a Deus para que nos dê um rei, para nos governar, para que sejamos igual às outras nações. Irmãos, nesse momento, essa palavra não agradou a Samuel, e a atitude que ele tomou foi orar. E Deus então respondeu a sua oração. Samuel, eles não rejeitam a ti, mas a mim. E isso eles fazem desde quando eu os tirei do Egito. Eles sempre estão levantando outros deuses no meu lugar. Faça tudo o que eles estão pedindo. Faça tudo o que eles estão pedindo. Mas dá uma advertência a eles, que o rei que vai ser sobre eles vai exigir muita coisa. É o último versículo que nós lemos. O rei que há de reinar, ele vai dominar sobre eles. Irmãos, diante dessa circunstância aqui, dessa história, eu vejo saltar aos meus olhos uma pergunta: como está o meu relacionamento vertical e horizontal? Como está o meu relacionamento com Deus?
Como está o meu relacionamento com o meu próximo, com os meus irmãos? Como está o seu relacionamento com Deus? Se Ele está tinindo, você pode ter certeza que isso vai fluir para o seu relacionamento horizontal, para o seu relacionamento com as pessoas, com os outros. Mas se o seu relacionamento com Deus está enfraquecido, está só no momento de pedir socorro, se o seu relacionamento com Deus está na mesma condição que os anciãos procuram a Samuel para abençoar aquilo que você decide, você vai ter sérios problemas. O que nós podemos ver aqui são 3 situações. A primeira que podemos ver é dos anciãos. Eles tinham debaixo da sua autoridade todo Israel. E esses anciãos, irmãos, não tinham um bom relacionamento com Deus. Observe que o versículo 4 e 5 vai revelar como estava o relacionamento deles com Deus e como estava o relacionamento dele com o seu próximo chamado Samuel. Eles vão dizer: vê, já está velhos. Vê, Samuel, que você já está velho. E que seus filhos não vão te substituir. Eles vão relacionar com o seu próximo, com o seu líder espiritual, com a autoridade dada por Deus sobre eles, afrontando e fazendo acusações. Você está muito velho. Vê que você está velho. Mas antes eles disseram algo pior. Eles disseram uma informação que eu creio aqui que Samuel não tinha. Seus filhos estão trabalhando por dinheiro. Os seus filhos, Samuel, estão subornando, estão pervertendo o direito. Os seus filhos não seguiram o teu caminho. Você é um homem de Deus, cara, mas só que você está velho. Irmãos, é uma afronta. Esses mesmos anciãos, foi aqueles anciões que estiveram orientando os guerreiros de Israel a levar a arca para a guerra, para garantir a vitória. Irmãos, aquilo que simboliza Deus não é maior do que o próprio Deus. Eu carrego a Bíblia para baixo e para cima, mas eu não tenho intimidade com o Senhor da Bíblia. Eu posto todos os dias versículos e pregações, e vídeos, e áudios no Instagram, no WhatsApp, mas eu não tenho nada a ver com o versículo que fala de quem fala, o nosso Deus. Eu sou como crente pá. Tudo que eu ouço, estou pensando nos outros. Eu acho que os outros precisam mudar de vida e não eu. Eu sou perfeito. Raramente nós temos a facilidade de reconhecer que erramos. Irmãos, e é nítido. Às vezes pedimos alguém para orar, como hoje nós pedimos o Rafael. Momento de contrição. Ore a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados. Muitas pessoas oram e não pedem perdão, como o Rafael fez hoje. Deus perdoa-nos. Tem pessoa que tem essa dificuldade. Tem pessoas que têm muito mais visto o pecado nos outros e não na sua própria vida. São hábeis em fazer acusações. Saiba de uma coisa, esse papel de acusador não é nosso, é de Satanás. É ele que aponta o dedo de acusação. Nós temos o dedo de profeta para anunciar a palavra de Deus. Esse povo, irmãos, esses anciãos, eles estavam fazendo essa acusação a Samuel porque eles estavam distantes de Deus. No entanto, eles encerram a sua fala dizendo para Samuel: seus filhos não seguiram o teu caminho, você está velho, e peça agora, a palavra agora está, que reine um governo sobre nós,
para que sejamos igual aos demais. Queridos, que verbo difícil. Para que sejamos iguais aos demais. Amados, só quem está distante de Deus pode negar o governo de Deus sobre a sua vida. Só quem está flertando com o mundo pode dizer para Deus: não quero mais andar nos teus caminhos, não quero mais que você reine sobre mim, eu tenho um traçamento para a minha vida diária, não preciso da sua orientação da palavra de Deus. Só quem está flertando com o mundo. E a verdadeira felicidade, minha e sua, que foi comprada com preço de sangue, está em Cristo Jesus. Ele nos comprou para termos vida e vida em abundância, e isso é nele. Não adianta você querer viver como aquele que não tem temor de Deus, como aquele que não tem prioridade com Deus, como aquele que não tem governo sobre sua vida, o próprio Deus. Você não deve ter como exemplo das suas atitudes, você deve ser exemplo para mudar a atitude dos outros. Nós precisamos, irmãos, não errar insistentemente como esses anciãos erraram. Não foram submissos ao profeta Eli. Não foram submissos ao sacerdote Samuel. Não foram submissos ao sacerdote Eli. Agora, diante de um homem que era o último juiz, que era sacerdote e o primeiro profeta, mesmo assim, eles não lhes davam ouvidos. O que precisa para que nós nos quedamos mais à vontade do Senhor para as nossas vidas? Ou vamos chegar ao ponto de tomar as palavras dos anciãos e falar: reine outro em nós, menos Deus. E isso é agora, não queremos esperar mais tempo. Quantas vezes já fizemos isso? Eu quero agora viver segundo o meu. Faz aí assim, ó. Bate nele, gente. O nariz tem mania de querer tomar o lugar de Deus. E o preço é caro. E o preço é caro. Portanto, Deus adverte, manda Samuel advertir eles. Olha, o rei que vai reinar sobre vocês, ele vai ter direito sobre suas filhas, sobre seus filhos. E sabe o que vai fazer? Vai colocar seus filhos na frente de batalha para que morram. E eles continuaram com a decisão, mesmo advertidos pelo Senhor. Vocês vão tornar escravos. Tudo que vocês plantar, vai ser tirado o dízimo para eles. É isso que vocês querem? É que ele venha reinar sobre nós para que sejamos iguais às outras nações. Irmãos, se o relacionamento com Deus não está em submissão, você começa a querer ser igual àqueles que também não têm submissão. Olhando o exterior, achando que eles são felizes, porque eles são cheios de falsa alegria, com copos fervendo na mão, com um grande sorriso nos lábios. Mas basta anoitecer e colocar a cabeça no travesseiro, o coração fala mais alto. E muitos de nós experimentamos essa falsa alegria, abandonando como os anciãos o governo de Deus nas nossas vidas. Olhando, irmãos, para essa história, nós podemos aprender que nosso relacionamento com Deus, vertical, ele abençoa o nosso relacionamento horizontal, nosso relacionamento com o próximo. Observe que o outro personagem desse texto, chamado Samuel, ele vive o inverso da liderança administrativa, os anciãos. Ele estava e foi encontrado num lugar de refúgio.
Era o lugar da casa dele, nessa cidade chamada Ramá, aonde ele estava buscando a Deus para exercer o seu ofício. Ele estava em intimidade dentro da sua casa, quando recebeu a visita desses homens. E esses homens não levam a uma visita agradável, uma visita de má notícias. A visita que ele recebe traz essa má notícia dos seus filhos. Samuel colocou esses filhos na cidade de Berseba para ser juiz diante do povo. E essa cidade de Berseba tinha a sua distância de Ramá, em torno de 90 a 107 quilômetros. E Samuel, para ter notícias, ele não era como nos dias de hoje. Quem está estudando pode vê-lo todos os dias da sua vida, através da informatização. Nem mais telefone se usa como os mais cabeça branca aqui usavam. E era status ter telefone em casa, né? A visita na sala tocava o telefone, com licença, deixa eu atender. Vamos ver se é meu filho. Alô? Aquela graça toda para ostentação. Eu tenho um telefone. E telefone, irmãos, naquela época, era caro para ter. Os mais antigos aí sabem disso. E era uma grande vitória para ter informações de quem estava longe, abolindo as cartas, telegramas, tornando-se fácil ouvir a voz. Hoje nós temos a chamada de vídeo que vemos a pessoa. E sabe o que eu fico observando? Que a gente conversa tanto todos os dias. A gente conversa com o meu cunhado, uma amizade estabelecida. E vocês precisam vir, não, vocês têm que vir para cá. Não, vamos matar, estou com saudade, manda mensagem. Aí tira foto do café da tarde com aquele pôr do sol. Vem para cá tomar um café. Gente, isso é toda semana. E várias vezes nós resolvemos ir visitar. E quando chegamos, nos encontramos, abraçamos, nos alegramos, sentamos para tomar café. E o assunto é esse. Andar 500 quilômetros e não ter o que conversar é o ônus e o bônus da informatização. Antes, quando ia recebermos nossas tias, minha avó do Rio de Janeiro, era uma vez por ano, eles fugindo do carnaval, era uma alegria imensa. E nós sentávamos, no momento que eles chegavam, era difícil sair da mesa, porque o assunto não acabava. Como é que está vocês aqui, Alcirema? Falava a minha avó para a minha mãe. Como é que está a senhora lá em Padre Miguel, mãe? E ia-se desembocando histórias à madrugada, que entrava meus tios, ia contar, sabe, história de fantasma, para que nós pudéssemos, criança, dormir assustados. Hoje, não tem como contar. Nós mandamos um vídeo assim que nós chegamos, que tomamos conhecimento, a gente manda vídeo de brincadeiras, de piadas. Nós perdemos o contato com o próximo, saudável. Samuel preservou isso ao receber a visita desses anciãos. Mesmo trazendo uma notícia dos seus filhos, mesmo chamando ele de velho, mesmo dizendo que não queria mais o Deus dele como líder, a resposta que ele deu foi o silêncio. O autor aqui registra a atitude de Samuel, e só vai revelar para nós, lá no versículo 7, orou Samuel ao Senhor. E aí Samuel diz para Deus as suas palavras. Não fala uma palavra sequer para o seu próximo.
Porque qualquer dificuldade, qualquer problema, você tem que ir para o seu quarto de oração. Você tem que ir para o seu monte de oração. Você tem que ir para o seu momento a sós com Deus. Não podemos dar luz ao pecado, discutir coisas vãs. Primeiro você admoesta. Segunda vez você admoesta. Mas se não quer, faz como Samuel, vai orar, evita discussões, evita o homem faccioso e vai dobrar o joelho e orar. Senhor da glória. A oração de Samuel fez com que Deus o acalmasse, fez com que Deus o confortasse dessas agressões. Irmãos, não é agressão simples. Não bastava fazer acusação sobre os seus filhos. Ele não tinha certeza disso. Não bastava fazer acusação sobre a sua idade. Não bastava fazer essas duas acusações. Acusavam uma rejeição do seu Deus. Do seu Deus. Irmãos, talvez os irmãos não tenham muito conhecimento do que é receber acusações e ser rejeitado, você e seu Deus. Mas muitos pastores não conseguem continuar no ministério, porque levanta os joios no meio da igreja e faz acusações severas, a começar dos próprios filhos. Tem medo de chegar no pastor e começa a afetar os filhos. Eu já estive pastoreando uma igreja, quero compartilhar e abrir o coração, graças a Deus sou curado disso. Mas Deus permitiu para amansar meu couro. Já estive pastoreando uma igreja onde meu filho apanhava todo domingo e minha filha era ameaçada. Até que um dia, eu peguei um presbítero querendo bater na minha filha e correndo atrás dela na igreja. Até que um dia, um diácono me avisou que o outro estava judiando do meu filho no salão atrás da igreja. Trancava ele com a luz apagada, para ele ficar rindo do lado de fora junto com as outras crianças. Meu filho tinha 3 anos, 5 anos. E sempre tem aqueles de Deus que vinha avisava. Pastor, seu filho está lá no salão preso, chorando, porque o diácono tal trancou ele lá, para que as outras crianças ficassem rindo dele. A questão da minha filha, ninguém me contou. Eu vi com os próprios olhos. Entrei na igreja, a igreja muito grande, umas 3 dessa aqui de comprimento. E quando entrei na igreja, minha filha saiu da porta lateral e veio correndo. Imagina uma menina correndo de 16, 17 anos com salto alto. Eu já olhei e falei, ai meu Deus, por que ela está correndo? Vai cair. Mas o que me distraiu a atenção é que um presbítero entrou atrás, xingando, gritando e querendo pegá-la. Enquanto ela foi ao meu ombro e falando, aqui eu posso falar o nome, ninguém conhece, o Denis quer me bater. Os outros diáconos levantaram e seguraram esse presbítero. E o pai dele virou para mim e falou, te falei que ele não é convertido? O pai, te falei que ele não é convertido? Irmãos, a dor de um filho sendo agredido, de um filho ser acusado, dói mais do que se fizer em nós. É ou não é assim? Irmãos, naquele exato momento, só Samuel veio à mente. Oração. Ore a Deus. Ore a Deus. E Deus direcionou. Como direcionou aqui Samuel? E como nos direciona hoje? Direcionou a Samuel dizendo, Samuel, não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim.
E não é de agora essa rejeição que eles fazem do meu reinado. Isso é desde quando? De quando eu os tirei do Egito. E hoje, orando em qualquer circunstância, irmãos, que você estiver enfrentando acusação, vai orar como Samuel, e a palavra de Deus vai vir à memória para nos dar esperança. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Para que não fique em suspenso, irmãos. Buscando a Deus sobre essa situação, eu fui ao presidente do presbitério e falei: não fico mais naquela igreja. Meus filhos não são esparra. Ele me deu uma notícia. Aqui quem chega, fica no mínimo 2 anos. Não pode sair. É uma norma aqui. Eu mais com aqueles homens, eu não me reúno mais. Não faço reunião de conselho. Não vou ter contato com eles. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo a primeira e a segunda vez. Irmãos, eu cheguei para minha família e falei: a partir de agora vocês não frequentam mais essa igreja. Eu vou para a igreja sozinho. Tiver que bater em alguém, vai bater em mim. Eu apanho e saio feliz. Mas nos meus não dá. E assim foi bom tempo, irmãos. Minha família indo em outra igreja e eu indo sozinho para a igreja. Até que o presbitério chamou o conselho. E o conselho bateu na porta da minha casa. Eu atendi e eles disseram: podemos entrar? Eu não. Nós queremos pedir perdão para o Senhor, está perdoado. Mas a gente quer entrar e pedir perdão também para a sua família. Pode deixar que eu falo para eles. Mas nós não podemos entrar? Não. O dia que tiver conversão, a gente conversa. Os frutos provam. Irmãos, busca de Deus, para que nós venhamos entender como Samuel, que a peleja não é nossa, a peleja é de Deus, que aqueles que se levantam contra o povo de Deus, é eles quem caem. E ainda que se estoure uma guerra diante de nós, a palavra de Deus é fiel em dizer: cai 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Ou nós cremos nesse Deus e ficamos crentes nele, ou nós seremos jogados fora, como diz o Apocalipse. Amados, o terceiro personagem que nós observamos aqui é o Todo-Poderoso Deus, o Rei dos Reis, que estava sendo rejeitado pelos líderes do povo de Israel. Amados, quando esses anciãos dão essa palavra ao homem de Deus na terra, fale para eles, porque eles tinham pedido outro rei em lugar do Rei dos Reis. Deus revela quem é aquele povo para o seu servo. Deus faz algo interessante, irmãos. Deus não revida, porque ele ensinou Samuel a não revidar. Quem revida está cheio da unção de Satanás. Se você tem esse costume, repense a sua vida cristã. Porque muitas vezes nós estamos apagando o Espírito Santo e fazendo renascer a vontade da carne. Irai-vos e não pequeis. Vai colocar sua ira diante de Deus. Deus ensinou para Samuel e agora é o momento dele tratar tanto os anciãos quanto o seu servo que tinha intimidade e os anciãos que o rejeitavam, que não tinha obediência porque não tinha intimidade.
Deus aqui vai dizer, primeiro, aquele que tem intimidade com Ele. Então, se você tem intimidade com Deus, está debruçado na sua palavra, tem vida de oração, saiba que você está na frente daquele que não teme a Deus. Deus vai tratar primeiro com Samuel. Samuel, acalma o teu coração. Samuel, não se preocupe com isso. A sua luta não é essa. Não é eles que estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Fica na paz e continue sendo o meu instrumento. É assim que Deus trata aquele que tem intimidade com Ele, no meio da aprovação, no meio da luta, no meio da afronta do seu semelhante. Assim que Deus trata, acalma o coração e revela algo que está por trás, que a olho nu nós não vemos. Quando Deus termina de tratar com Samuel, ele vai então tratar com aquele povo, mediante o líder espiritual que o próprio Deus colocou. Samuel, esse povo é rebelde. Esse povo, eles estão me rejeitando, não é desde agora, não. Desde quando eu os tirei do Egito. Eles têm isso, fizeram com Moisés. Moisés ficou mais tempo comigo lá no Monte Sinai. Eles já me abandonaram e fizeram um Deus de bezerro para eles. E esse povo não entrou na terra prometida, porque era um povo inconstante. E Tiago fala, homem de ânimo dobre. Uma hora põe toda a sua força para estar debaixo do Senhor. Outra hora bota toda a sua força para viver longe das asas de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Mas sujeitai-vos a Deus. O fim desse povo não é bom, porque eles estavam rejeitando Deus. E Deus ainda tem amor, porque Deus é perfeito e não revida a altura. Deus manda que Samuel esteja dando a eles uma orientação. Dá a eles o que eles pedem, mas traz uma advertência. De que a pessoa que vai reinar sobre eles vai ter direitos de dores. Resumindo, é tudo isso. Ele vai pedir os seus filhos, ele vai pedir a sua força, vai te colocar para trabalhar e produzir para eles. Várias advertências, dizendo, esse rei que eles querem não tem o amor que eu tenho. Mas se eles estão escolhendo, eles vão experimentar a dor. Irmãos, ouvi essa semana uma pessoa que me abençoou muito, quando ele abriu o coração e disse algo interessante. Isso nós podemos compartilhar aqui de público, porque eu conheço, e sei que nada fere a sua dignidade. A pessoa disse assim, pastor, eu ficava reclamando do meu ganha-pão o tempo todo, e falava para Deus, eu quero outra coisa, estou cansado disso aqui dá problema demais, eu quero ser livre. Deus abriu uma porta e ele foi investir em outro buraco. Esse buraco toma o tempo dele integral. Não dá paz para ele. Mas ele não abriu mão do buraco anterior. E do buraco anterior, ele vê saindo só e mel. Ele disse, eu reclamava, pastor, mas lá era mais fácil daquilo que eu abracei agora que é difícil. Esteja contente com o que tem. Era o que o povo não estava contente com Deus, porque os seus olhos eram da consciência. Se Deus te colocou aqui, é aqui que você tem que estar buscando satisfação do teu coração. Se Deus te trouxe para Passa Quatro, é porque Ele conta com você nesta obra e somos privilegiados em ser escolhidos de Deus para estar nessa cidade. Não devemos reclamar, bom é a cidade que eu morava antes. Coloque o coração aonde Deus te colocou. Coloque o coração aonde Deus te plantou. Não fique com os olhos na grama do vizinho, dizendo que é mais verde. Fique satisfeito com o seu cônjuge.
Fique satisfeito com o teu marido. Fique satisfeito com os filhos que Deus te deu para criar. Fique satisfeito com o teu emprego. Fique satisfeito com a renda financeira que você tem. Fique satisfeito, porque se você é grato no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. É a palavra dele que se cumpre. Irmãos, Deus dá toda essa advertência. E a resposta desses anciãos de coração duro, obstinado, separado de Deus, é que mesmo assim nós queremos outro rei. E o outro rei que veio, irmãos, era Samuel. Não foi um bom rei. Deus, na sua misericórdia, ainda colocou outro, segundo o coração dele, Davi. Deus é um Deus... Saul, né? E depois colocou Davi. Eu falei o quê? Não, perdão. Deus, irmãos, é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que olha para nós, escondendo todas as nossas ganâncias, todos os nossos pecados, atrás da cruz de Cristo, porque é lá que nós somos justificados. Saul desobedeceu. E Deus o tirou da liderança, porque amava o povo de Israel, ainda que os seus anciãos eram de coração obstinado. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. E Ele sempre vai nos tratar com misericórdia, com amor, ainda que nós somos errantes pelo caminho. Irmãos, eu quero concluir, lembrando que aquele médico que me orientou, falando essas 3 classes, ele estava falando para mim: Deus perdoa sempre, o seu relacionamento vertical é garantido. Os homens, nem sempre, o seu relacionamento horizontal, ele é turbulento. Mas a sua vida, a sua natureza, o seu corpo físico, é para me cuidar. E eu cuido bem de mim, e quando eu cuidar bem de mim, diante do Deus Todo-Poderoso, eu vou ter condição de cuidar do meu próximo. Eu vou estar machucado para chegar diante dele. Eu vou ter estrutura para não comungar com a discussão, para não comungar com a corrupção, para não comungar com perversão do direito, como os filhos de Samuel foram acusados, para não trabalhar e viver em função do dinheiro, como estava sendo a acusação aos filhos de Samuel. Porque eu estou olhando em primeiro lugar a meu relacionamento com Deus, e aí eu tenho estrutura para aguentar e orientar, sabendo que a luta não é contra a carne e sangue, contra o meu semelhante, mas contra o inimigo, que quer usar o próximo para me desestabilizar. Como está o seu relacionamento com Deus? Nós vamos saber, olhando como é o teu relacionamento com o próximo. Se você tem um relacionamento com o próximo ótimo, é porque você tem orado a Deus, é porque você tem lido a palavra, é porque você tem sido obediente ao Senhor, é porque o Senhor Deus é quem reina na sua vida. Irmãos, o que fazer diante da revelação dessa palavra? Você se relaciona com as pessoas por interesse? Saiba que nós temos o maior tesouro que possa existir de todos os tempos. É o Espírito Santo habitando em nós. Não precisamos, irmãos, ser reconhecidos por ninguém. Não precisamos de favores, de implorar favores. Porque o maior favor que qualquer ser humano tem recebido é aquele que Deus deu na cruz do Calvário. Nós somos reconhecidos por maior homem que pisou na face dessa terra. Não fica querendo ser visto por ninguém, não. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus para que Ele nos exalte. Esse é o caminho, não tente outro. Quanto mais você ora, mais poder você tem. Mas se você ora pouco, pouco poder. Mas se você não ora,
nenhum poder. Feche teus olhos. E faça agora a sua resposta aí no seu íntimo. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com o próximo? Faça essa pergunta para você. Aonde você precisa consertar? Aonde você precisa melhorar? Aonde você precisa não errar como os anciãos? Aonde você precisa chegar diante do seu líder espiritual com mais submissão? Aonde você precisa deixar os carrapichos que pega pela vida, pela rotina? É essa hora. Abandone esses carrapichos. Deus vê o teu objetivo. Deus vê a sua atitude para obedecê-lo. Ainda que passe por grandes humilhações, como Samuel, Deus está vendo o seu sofrimento. E Ele permite para que você corra para Ele, como Samuel correu. Senhor, nós te damos graças.